Parece ficção científica, mas isso aconteceu de verdade. Cientistas conseguiram criar pequenos organismos vivos a partir de células de um animal já morto. Por alguns instantes, esqueça tudo que você acredita saber sobre a vida e a morte, porque essa descoberta pode mudar a forma como enxergamos os limites entre elas. Em condições muito específicas de laboratório, algumas células conseguiam continuar funcionando, mudar de comportamento e até formar estruturas completamente novas. Os cientistas chamam essa possibilidade de um terceiro estado, situado entre a vida e a morte. Um dos experimentos mais impressionantes começou com células da pele de um embrião de sapo já morto. Depois de serem colocadas em um ambiente controlado de laboratório, aconteceu algo que ninguém esperava. O esperado era que permanecessem apenas como células isoladas, mas o inesperado foi exatamente o contrário. Elas começaram a se reorganizar espontaneamente. Pouco tempo depois, haviam formado pequenos organismos chamados xenobots ou xenobots. Eles não eram sapos, também não eram robôs. Eram estruturas biológicas vivas, capazes de se mover, reparar pequenos danos e até produzir cópias de si mesmas, de uma forma completamente diferente da reprodução tradicional. Em vez de crescerem como qualquer outro ser vivo, esses organismos reuniam células soltas ao redor e moldavam essas células até formar novos xenobots ou xenobots. Mais tarde, cientistas observaram um comportamento semelhante utilizando células pulmonares humanas. Essas estruturas receberam o nome de antrobots. Em laboratório, elas conseguiram se deslocar e, em alguns testes, contribuíram para a recuperação de células nervosas danificadas. Essa descoberta mostra que algumas células possuem uma capacidade de adaptação muito maior do que imaginávamos. Mesmo depois da morte do organismo ao qual pertenciam, estas células ainda podem cooperar entre si e assumir novas funções quando colocadas nas condições adequadas. Isso não significa que um organismo morto volte à vida. O que permanece ativo são algumas células que podem ser reorganizadas em laboratório para formar novas estruturas biológicas. Essa pesquisa poderá abrir caminhos importantes para a medicina regenerativa. No futuro, estruturas semelhantes talvez sejam usadas para transportar medicamentos exatamente onde eles são necessários, desobstruir vasos sanguíneos ou ajudar na recuperação de tecidos lesionados. Como podem ser produzidas com células do próprio paciente, existe a possibilidade de reduzir o risco de rejeição pelo sistema imunológico. Ainda há muitos desafios antes que essas aplicações cheguem aos hospitais, mas uma coisa já ficou clara: a ciência está descobrindo que a fronteira entre a vida e a morte é muito mais complexa do que imaginávamos. E talvez estejamos apenas começando a entender o que as células realmente são capazes. Se você gosta de descobertas que parecem ficção científica, mas são pesquisas reais, inscreva-se no canal, porque ainda existe muita história surpreendente esperando para ser contada.